Bem-vindos a mais uma aula do curso de iniciação em Reiki e nessa aula falaremos sobre os chakras. Reforçando aí a aula anterior, o que são os chakras? Os chakras eles são centros de energias conectados ao longo da nossa coluna. Lembrando que estamos falando daqueles 7 principais que falamos na aula anterior. Eles também servem para absorver a energia vital, o prana, e distribuir pelo nosso corpo, nossa mente e espírito, e assim nós liberamos e emanamos para o mundo exterior. Os chakras, eles são a pura vibração e frequência, e cada um deles tem a sua própria função e trabalho específico no nosso corpo como um todo, tá? Podemos dizer que eles são os nossos órgãos energéticos, né? Eles são fundamentais para a sobrevivência e para a existência humana. Para se ter uma vida próspera e com bem-estar, com saúde, é preciso uma boa qualidade e fluxo dessas energias. Para se compreender um pouco mais, os chakras eles podem estar abertos ou fechados. Vai ser essa definição que nós vamos utilizar aqui, tá? Mas existem inúmeras definições. Quando eles estão equilibrados, a energia flui livremente, trazendo inúmeros benefícios. Porém, se eles estão fechados, a energia é incapaz de circular e é onde surgem os desequilíbrios, né? Além de desencadear aí doenças emocionais e, consequentemente, as doenças físicas. E para revigorar e equilibrar esses chakras, cada um deles possui uma pedra, um cristal específico que estimula, né, esse poder de autocura. E também através de vibrações emitidas e da energização, que é o que a técnica do Reiki faz. E vamos falar, né, de cada um deles de uma maneira bem profunda. Eu organizei eles ao longo de uma hierarquia evolutiva das necessidades humanas. Vamos começar com o instinto de sobrevivência. E vamos evoluindo até a transformação espiritual. Ao longo da minha trajetória, eu fui compreender melhor os chakras muito tempo depois. E se eu tivesse compreendido antes, já teria feito muita diferença no meu processo, tá? Porque nós vamos sempre estar no processo. Hoje eu entendo a importância que eles têm nessa jornada de cura, seja ela física, mental, emocional e até mesmo espiritual. Toda a cura que buscamos está relacionada aos nossos chakras. Então, nesse curso, eu resolvi abordar de uma maneira bem profunda cada um deles, para que vocês já iniciem essa jornada com as ferramentas certas e completas. Como eu já mencionei em aulas anteriores, a cura começa do curador. Tudo que vocês estiverem aprendendo, né, e vão aprender ao decorrer desse curso, ou qualquer outro curso que vocês façam, é muito importante que vocês coloquem em prática primeiro na vida de vocês, porque só assim vocês irão compreender o quanto essa cura é profunda e essas ferramentas são poderosas. Mas eu tenho certeza que ao abordar esse tema dos chakras com vocês dessa maneira profunda, vocês já começarão a compreender muitos pontos que precisem ser trabalhados, tanto em vocês quanto nos seus pacientes. E isso fará todo sentido na vida de vocês e na minha também. Nessa aula vamos começar pelo chakra raiz, o Muladhara, que é o quem eu sou em relação aos outros. Todos nós precisamos de uma rede de suporte básico, né? Ela está enraizada no nosso cérebro e é primordial para a nossa sobrevivência. Desde quando nascemos, né? Depois que crescemos, continuamos essa busca aí de um grupo pertencente ao longo da vida. Quando equilibrado e em ambientes harmoniosos, o chakra raiz ele incentiva a segurança em todas as áreas da nossa vida. Ele fornece as necessidades básicas da vida, como sentir-se em casa, sentir-se apoiado em sua família, saber que você pode desenvolver um senso de identidade, né? Saber que você pode ser quem você realmente é no seu ambiente familiar. O chakra raiz, ele é instintivo e o foco principal desse chakra é comida, sexo, abrigo e sobrevivência. Ele inclui também a lealdade e a honra àqueles que caminham com você. No caso da compulsão, seja ela qual for, tá? Seja comer demais ou acumular itens materiais demais,
Isso é um desequilíbrio, é uma expressão negativa do nosso instinto de sobrevivência. Se nossas necessidades primárias não forem satisfeitas, né, ou seja, quando sentimos que não comemos o suficiente, não temos dinheiro suficiente, não temos bens o suficiente, não temos sexo o suficiente para saciar todos esses desejos, então o muladhara está em desequilíbrio. E isso significa que estamos seriamente desconectados da Terra. O chakra raiz é a raiz de todo sofrimento. Se também existe aí uma estabilidade emocional e psicológica dentro da sua área familiar desde a sua infância, né, que ela era ou ainda é muito harmoniosa, então você tem um chakra básico raiz, né, um chakra básico ou raiz equilibrado, né, com fortes instintos de sobrevivência, que podem, né, suportar aí com facilidade os desafios da vida adulta. Várias doenças mentais, elas são geradas a partir de experiências familiares negativas, tá? Desde a nossa infância, principalmente na nossa infância. E elas podem causar desequilíbrio nos chakras superiores, quando esse primeiro chakra está fora de sincronia. O chakra raiz é o reservatório de reciclagem energética do nosso campo áurico, vamos dizer assim. Então, todos os problemas emocionais associados a esse chakra, eles podem desencadear doenças físicas, porque nos sentimos desprotegidos e não se sentimos amados, né, pelas pessoas ao nosso redor, pela nossa família, enfim. E isso pode incluir também distúrbios relacionados ao sistema imunológico. Ter esse chakra equilibrado é o caminho pelo qual nos conectamos com o nosso corpo físico. É por onde compreendemos os nossos sentidos, né, e absorvemos a maior parte dos estímulos físicos que nós temos no dia a dia. E, infelizmente, hoje em dia, pouco se fala desse chakra, tá? Até porque existem muitos gurus ou pessoas que se dizem espiritualizadas que chegam a abdicar do físico, né, como uma forma aí de ascender ou transcender. Mas eu, Vanessa, vejo isso como algo destruidor e negativo para o ser humano. Se pararmos para refletir sobre isso, né, ou seja, se estamos nessa terra para aprender a lidar com o material, com o corpo físico, com os nossos desejos e as vontades, então não estamos encarnados na terra para abdicar, né, do físico, né? Não estamos na terra para deixar ele de lado, mas estamos aqui para aprender a conviver em harmonia com tudo isso. Estamos aqui para aceitar que somos seres terrenos, né, que temos desejos e que temos prazeres materiais. E a chave de tudo isso é encontrar harmonia e equilíbrio. Buda já falava muito sobre isso e nos deixou grandes ensinamentos sobre esse equilíbrio. Até porque o excesso do físico, né, o excesso do material, ele gera uma desarmonia muito grande do nosso chakra básico, né? Ele causa sérios problemas e está relacionado aos vícios também, tá? Se a nossa missão aqui na Terra fosse abdicar do corpo, eu acredito que nós nem estaríamos aqui, né? Se o corpo não fosse necessário, acredito que também já estaríamos em outro plano, não é mesmo? Não teria motivos para estarmos aqui. Então a lição que o chakra raiz nos ensina é ter a força de vontade para se libertar da escravidão emocional, porque é ela que nos limita, ela limita o nosso verdadeiro potencial. Se você não conseguir encontrar liberdade pessoal, acabará carregando uma grande bagagem emocional que afeta você totalmente, sua vida profissional, sua vida amorosa, sua vida pessoal. E como um resultado de tudo isso, a sua visão do mundo real fica totalmente distorcida. Viver a vida pode se tornar assustador e instável, porque as bases emocionais elas não estão devidamente enraizadas em você desde a sua infância. O chakra básico, ele nos ensina a aceitar a bênção do nosso corpo, independente de como ele seja. Que até mesmo em situações de doença e deficiência, o nosso corpo nos ensina a aceitá-lo, a amá-lo da forma que ele é.
É também importante ressaltar que antes de qualquer desenvolvimento espiritual é necessário a compreensão e a devida entrega ao nosso corpo e ao que nós somos verdadeiramente, né? O que nós somos em nossa verdadeira essência. Pois só assim seremos capazes de evoluir e de nos curarmos internamente. Enquanto você ou o seu paciente não aceitar a sua situação física atual, tá? Mesmo que já esteja em uma jornada espiritual ou de autoconhecimento, constantemente você estará empenhando energias em pensamentos conscientes ou inconscientes sobre o seu corpo e o mundo material. E isso fará com que o seu desenvolvimento demore até 10 vezes mais do que o normal. E tudo isso porque gera um desperdício enorme de energia em outras áreas que já deveriam estar resolvidas. Então, não se preocupe, tá? Que nesse curso nós iremos abordar todas essas questões de uma forma bem profunda. Pois se este conceito ele não tiver se tornado uma ação na sua vida e na vida dos seus pacientes, terapia alguma terá efeitos duradouros. E assim, se você ou seu paciente não aprenderem com o chakra básico a aceitação do mundo material, vocês serão eternamente como elásticos. Até poderão conseguir avançar, esticar, mas sempre vão retornar ao ponto onde as coisas não foram devidamente resolvidas. Então, liberte-se, respire fundo e aceite. Só assim, convivendo em harmonia com o seu corpo e com o mundo material, a saúde, a prosperidade, a qualidade de vida e o sucesso virão em sua vida e na dos seus pacientes. Para vocês entenderem ainda mais o poder, né, desse chakra, ele é como um ciclo de reciclagem energética do nosso campo áurico, como eu falei. O chakra raiz ele transforma energias emocionais negativas em poder e luz, e em seguida o chakra retorna para a terra como um composto energético. O poder do chakra básico ele está também em sua capacidade de aterrar as energias que estão em excesso aí no seu corpo, né? As energias negativas também, né? Que estejam vibrando aí, mas isso só acontece quando ele está harmonizado e equilibrado, tá? Como falamos, o chakra básico, ele é a raiz da maioria dos nossos problemas, tá? Dos problemas, na verdade. Eu vou dar um exemplo de uma determinada paciente. Em seu atendimento, eu identifiquei que havia um acúmulo muito grande, né? Um excesso de energias no seu chakra cardíaco, o que afetava ela com ataques de ansiedade, de pânico e insegurança. Porém, eu verifiquei que estava tudo bem com o seu chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco ele é responsável em processar as emoções. Mas o seu chakra básico ele estava bloqueado, ele estava fechado devido a inúmeros traumas passados. Então, não realizava a sua função de aterrar e eliminar esse excesso de energia que estava nela. O chakra raiz é a nossa primeira compreensão do amor e da sobrevivência, e ele é vital para a nossa jornada, para que possamos curar todos os bloqueios desde as nossas raízes, né? Desde a nossa infância. O chakra básico, ele também é lindamente primordial com o poder feminino terreno. É o poder do toque durante um ato sexual. É o carinho amoroso na forma de abraços e beijos que damos nos nossos filhos. E às vezes esquecemos a importância do chakra raiz ou dos chakras em geral, né? Muita gente acha que nunca nem ouviu falar. Os yogis, né, eles tendem a concentrar mais nos chakras superiores, né, que é para atingir a iluminação ou uma sensação maior de paz. Mas como podemos conhecer a paz se nossos alicerces não estão sólidos? Como uma árvore, ela pode ser alta, né, bonita e orgulhosa se ela não tem raízes para sustentar todo esse crescimento. Então, eu indico que em todos os atendimentos que você faça em sua vida, você crie o hábito de sempre dar atenção ao chakra básico. Como em qualquer sistema, o nosso corpo ele precisa de uma válvula de escape. Imagine que nós somos um para-raio, né? Um para-raio. Conforme as experiências, né, dos para-raios, nós recebemos uma carga enorme energética e ela precisa ser descarregada, como no caso da paciente.
Caso contrário, toda essa energia afeta e faz mal para o sistema que a recebeu. E o nosso corpo, ele sempre dá sinais quando alguma coisa não vai bem, né? Quando tem alguma coisa errada, quando há sinais de desequilíbrios. Alguns exemplos, né, até mesmo dessas manifestações físicas do chakra raiz, quando ele está desequilibrado, são problemas esqueléticos decorrentes, né, que são da falta de um apoio coletivo familiar, distúrbios intestinais, que é quando somos incapazes de reciclar esse desperdício emocional, problemas reprodutivos, né, que vem aí de você se sentir indigno de uma família amorosa. O desequilíbrio do chakra raiz pode levar a uma sensação de carência, né, ou seja, acumular demais, comer demais, pode desencadear compulsões, tá, de vários tipos. Esses desequilíbrios causam problemas emocionais decorrentes da incapacidade de se sentir importante, né? Problemas sexuais que vêm aí de bloqueios energéticos, de traumas passados, dando sempre aquela sensação de se sentir inseguro, né? De insegurança. E este não é um sentimento de insegurança de curta duração, tá? Que pode diminuir como frear um carro repentinamente enquanto você está dirigindo. Não, mas é um sentimento persistente de insegurança, que ele persiste e está constantemente aqui, ó, na sua mente. E isso pode significar se preocupar excessivamente com a sua saúde, com a saúde dos seus filhos, com as finanças e até mesmo com a paz mundial. Você também tende a ficar meio paranoico, né? Com pequenas coisas, né? Que, se olharmos, elas são bem irrelevantes, né? Num sentido, numa visão mais ampla. Vive também com medo. Sempre está com medo, sempre está vibrando o medo, né? Você pode sentir que toma decisões erradas e que faz tudo isso por medo ou por um instinto de sobrevivência meio bruto, né? Que ao invés de você perder tempo para tomar decisões mais completas e bem informadas, com bases e fatos e perspectivas, não, você toma sempre pelo medo, né? Sempre por esse impulso. O medo, na verdade, ele acaba se tornando um fator motivador, né, e uma força motriz em sua vida. E isso pode acontecer quando você se sente que não tem, né, um sistema aí de apoio forte, né, que falta esse suporte, né, familiar desde a sua infância, tá? Se você sente que está constantemente lutando e enfrentando desafios para atender às suas necessidades primárias, suas necessidades básicas, ou seja, colocar comida na mesa, pagar o aluguel, manter o teto sobre sua cabeça, tudo isso pode fazer você se sentir ameaçado e inseguro. Então, trabalhar na cura do seu chakra raiz pode ajudá-la a identificar esse ciclo vicioso, e isso te capacita a permanecer forte e sair dessa situação atual. Quando você fica obcecado por finanças, né, quando você realmente não tem um sistema de apoio, isso é uma coisa, tá? Mas ficar obcecado por dinheiro, quando você não tem, quando você já tem o suficiente para o básico, tá? Ou sente que nunca vai ser o suficiente, né? Ou qualquer outra coisa do tipo em exagero, você é atormentado, né, por pensamentos de ficar pobre, perder tudo, ou trabalhar muito para acalmar essa ansiedade constante, e aí acaba gerando mais e mais ansiedade. Você possui problemas de confiança, né? É muito difícil para você confiar nos outros, né? Confiar nas pessoas. Você sempre olha para as pessoas ou para qualquer intenção sempre como suspeita, né? Isso pode significar que você geralmente não pede favores, não é mesmo? Mesmo que precise deles, pois os seus pensamentos estão, ó, nublados por essa desconfiança constante. E a única pessoa em quem você sente que pode confiar é você mesmo, não é mesmo? Temos também a hipocôndria, né? Que você pode ter um motivo injustificado para ficar preocupado com a sua saúde, né? Com medo de contrair uma doença grave ou de morrer de câncer, né? Isso tudo pode levar a pensamentos prolongados, né? Sobre o que acontecerá com você, o que acontecerá com a sua família, né? E tudo isso se torna um efeito dominó do pensamento negativo. Nós temos também a falta de autenticidade.
É muito difícil para você se sentir confortável na sua própria pele, se sentir confortável em quem você realmente é. Então você acha difícil ser você mesmo na frente das pessoas, né? Então você sempre está ali vestindo um personagem, né? E tudo isso pode ser porque a sua educação ou as suas raízes não são fortes o suficiente para apoiá-los, né? Você não importa, tá, onde você mora no mundo, você sempre vai sentir essa falta de apoio, tá? Esses desequilíbrios. Isso pode significar que você também se sente frequentemente desconectado das pessoas, né? E até mesmo dos ambientes e da natureza, né? Qual foi a última vez que você teve contato com a natureza? Você sabe responder? Você pode ter também aquele sentimento de vazio, né? Você está constantemente sente um vazio como se nada conseguisse te completar. Para você, a sexualidade ainda não está resolvida, né? E ainda não é algo muito claro, tem dificuldade de se relacionar e ter relações prazerosas, ou também o extremo oposto, tá? Também é um desequilíbrio. Vive uma vida de vícios sexuais, onde a única coisa que deixa você vivo é o sexo e o prazer. O amor acabou se tornando uma compulsão e agora destrói você dia a dia. Outro grande problema que esse desequilíbrio causa é a compulsividade, como nós falamos, né? A compulsividade sexual, a compulsividade material, elas são consideradas níveis de doença. Você precisa comprar, ter, tocar e sentir para ter alguma sensação na sua vida. Sem isso, você se sente incompleto e na maioria das vezes até mesmo tristes, né? Puderam compreender a importância do equilíbrio desse chakra? Você se identificou aí com alguma característica quando ele está desequilibrado? Comenta aí. Existem algumas características gerais dos chakras, né? Elas ajudam a você a conhecer melhor cada um deles e a entender ainda mais. O chakra raiz, ele tem um nome em sânscrito como Muladhara, né? Como nós falamos, que significa base de apoio. A sua cor é vermelho e preto, o seu mantra é o LAM, e as funções gerais é suprarrenais, rins, coluna vertebral, ossos, dente, intestino grosso, reto, próstata, útero, anemia, circulação sanguínea, tensão arterial e nervosa. E a ação do chakra raiz, ela vai muito além do que a sexual, tá? Na qual ele foi fortemente ligado. A sua energia se espalha por todo o corpo e ele é responsável por todos os instintos básicos, né? A nossa vontade e motivação de viver depende de seu alinhamento. Para equilibrar e curar o seu chakra raiz, aplique estes remédios vitais ao seu chakra, como dance ao som de um tambor, caminhe na natureza, plante sementes, sinta a lama entre os dedos dos pés, perdoe o seu passado. Faça coisas que o façam sentir-se com os pés no chão. Comemore as pessoas em sua vida, né? As pessoas que você ama e que fazem você se sentir seguro aqui nessa jornada. Como já falamos anteriormente, o chakra básico, ele é a fonte da vida, né? O caminho pelo qual materializamos nossas energias e concretizamos nossos desejos e vontades mais profundas. É ele que emana boa parte de nossas motivações. Eu vou deixar um e-book bem completo com técnicas poderosas para o alinhamento do chakra básico, além das que você já aprendeu aqui em aula, né? E dos outros chakras que iremos falar também nas próximas aulas. Contudo, resumidamente, gostaria de compartilhar com vocês que a mais poderosa de todas e a única que só pode ser feita individualmente é a aceitação. Aceita seu corpo e a sua situação atual. Aceitar não é desistir, tá? Aceitar quer dizer enxergar verdadeiramente o que está acontecendo aqui, nesse agora. Olhar sem medos. Qual a sua situação financeira? Como está o seu corpo? Ele está saudável? Você está acima do peso? Você tem se exercitado? Eu acredito que apenas aceitando, ou seja, tendo uma visão realista e clara do ponto que você ou o seu paciente se encontram, apenas assim o seu desenvolvimento e a cura podem surgir. Só assim poderemos nos dedicar ao desenvolvimento e ao tratamento.
Pois enquanto não aceitarmos a existência dos problemas que estão à nossa volta, eles vão continuar a existir, só que escondidos. Continuaremos a repetir aquela famosa frase: não sei por que eu sofro tanto. O primeiro passo para se tornar um bom ser humano e um terapeuta excepcional para quem quer se tornar é aceitar a sua situação atual e trabalhar em cima dela, desenvolver-se. Aceite que não é boa em algo e não fique contando mentiras para si mesma, tá? Na hora que aceitar os seus erros e imperfeições, só então poderá melhorá-las. E é este o caminho do chakra raiz, o caminho principal para a sua harmonização. Trata-se apenas do começo da jornada, tá? Então se preparem. Podemos concluir que o chakra básico é a raiz de toda felicidade e também de toda dor. É a nossa fundação na Terra e no universo. Todos querem atingir o céu, né? Mas sem uma base sólida, nunca sairão da Terra. Precisamos crescer nossas raízes antes de avançar. Precisamos firmar nossos pés, nossas ideias, emoções, vontades, desejos, ideias, objetivos, família, dinheiro, sucesso, antes de querer ascender na vida espiritualmente. Sem uma base sólida, não é possível construir estrutura alguma. Precisamos ter essa clareza mental e cuidar do que muitas vezes está escondido lá debaixo da terra, nas nossas raízes. Pois o que não é aparente é o que dá nutriente às árvores, às flores e aos frutos. Sem as raízes, não há vida, né? E não há nutrientes. Então, cuide de suas raízes, permita que elas cresçam e se espalhem aos redores. Pois quanto maior, mais saudável e mais harmonizada for as suas raízes, mais saborosos e bonitos serão os seus frutos, seja qual for a sua missão aqui na Terra. Então, além do e-book, eu vou deixar 2 sons, tá? O primeiro é um áudio que pode ser utilizado em seus atendimentos como uma forma de harmonizar o chakra básico seu e de seus pacientes. E o segundo é um mantra do chakra raiz, que eu recomendo, lição de casa, tá? Que os 2 áudios você escutem pelo menos por 1 hora cada um, tá? Isso vai ajudar a equilibrar esse chakra nesse momento. E assim podemos continuar a nossa jornada, tá bom? Namastê e até a próxima aula.